É o seguinte, como eu te falei no começo do programa, hoje é o Dia Internacional da Família, é uma data que é comemorada, vamos dizer assim, os convidados vão falar melhor sobre isso, mas ela é lembrada desde 1994. Essa data ela foi instituída pela organização, pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, em 98, mas como já era comemorado antes, a gente sempre lembra deste dia no mundo inteiro, com um objetivo específico. Esse dia foi criado para nós nos lembrarmos do que significa uma família. Porque muitas vezes as pessoas pensam que famílias são o pai e a mãe. Não é verdade. Muitas crianças são criadas por tios, por avós. Hoje, com a modernidade, com a mudança da lei, por 2 homens ou por 2 mulheres. Nós não podemos dar as costas para isso, porque até nas escolas já está havendo uma mudança. Concordando ou não é uma outra coisa. O que está acontecendo é isso. Esta é a nossa realidade. E nós precisamos aprender a lidar com as mudanças de maneira saudável para que as crianças não sejam atingidas pelo nosso preconceito, pelos nossos conceitos e muitas vezes também pela nossa falta de respeito com elas. Porque nós temos, só para você ter uma ideia, a alienação parental, até o Dr. Murilo está aqui, conversava com ele, estou recebendo a Cléo também, que é terapeuta familiar e que ela cuida de um centro de formação que justamente faz isso, analisa e cuida de famílias que precisam de ajuda. O Luiz também está aqui com a gente, que é psicólogo. E nós falávamos aqui, eu comentava, a lei, ela é muito específica. Então, se você, como eu, pensava que a alienação parental é simplesmente aquele dia que você, que é mãe, brigou com seu ex-marido e some com a criança para ele não ver no final de semana que era o dia dele, ou você decide morar longe só para separar o teu filho do pai, ou vice-versa também, tem muitos pais que têm a guarda da mãe. Não é isso. Tem muitas outras coisas que são caracterizadas como alienação parental e nós temos um número de denúncias cada vez maior. São quase 4 mil neste ano, no mês de abril, e olha, um aumento enorme comparado com 2016. 5,5%, parece pouco, mas não é, porque nós estamos falando de crianças. Isso é um dado preocupante, por quê? Porque é preciso entender que isto que acontece reflete única e diretamente no desenvolvimento e no crescimento da criança. Porque essas denúncias têm sido feitas porque a maioria das crianças, elas já indicam o quê? Sinais de depressão. Nós já falamos tanto aqui de crianças depressivas que a gente nunca entende porque que a criança fica deprimida, porque tem a vida inteira pela frente, porque não tem os problemas rotineiros que nós temos no dia a dia e elas ficam tristes assim, por quê? Nós temos visto um número cada vez maior de adolescentes se matando. E por quê? Isso tudo tem uma raiz que o Luiz também já explicou pra gente, nós vamos falar sobre isso hoje, que é a família. Se você não tem raízes familiares, as coisas ficam muito mais complicadas. Tem 2 fatos aqui, 2 lados que eu quero hoje compartilhar com você e os nossos convidados estão aqui para ajudar a gente, que é a questão da lei. Doutor, obrigada por você estar aqui com a gente. O doutor Murilo é especialista em situações familiares mesmo, em direito da família. E eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque o desconhecimento também pode fazer que a situação perdure além do que precisa, né, doutor? Exatamente. Muitas vezes o genitor vítima da alienação parental nem sabe que isso existe, que está sendo vítima disso e não sabe que existem providências que podem ser tomadas para tentar minimizar os efeitos negativos desse tipo de processo. E isso é um problema mesmo, é bom, é importantíssimo que esse programa sirva também para informar as pessoas a esse respeito. Doutor, quais são os casos mais recorrentes que caracterizam a alienação parental de acordo com a lei? Fora aquilo que você disse, a lei prevê um rol exemplificativo de condutas que podem caracterizar a alienação parental. Dificultar o convívio com o outro genitor, é um deles, dificultar a visitação, mas talvez o ponto mais importante seja uma campanha que seja difamatória em relação à imagem do outro genitor. Então isso pode se dar das formas mais variadas possíveis. Quer dizer, o discurso, ainda que não seja com palavras muito claras, contrárias ao genitor, mas o tom pode ser suficiente para incutir na criança, no filho, no adolescente, uma imagem negativa em relação ao outro genitor e que acaba refletindo na relação, na qualidade da relação afetiva que ele vai ter com esse pai, com essa mãe. Ou seja, é uma pessoa que, por exemplo, deixa passar o final de semana que tem que passar com a outra pessoa, cumpre a lei de acordo com esse negócio de visitação e tal, mas ela pode não usar este lado, mas usar o lado de enquanto estiver na minha casa, eu desço a lei no outro, até ele achar que não precisa ir lá mais visitá-lo.
cria histórias que não são necessariamente verídicas, o que cria falsas memórias, o que é uma coisa muito problemática também. Quando você era recém-nascido, aconteceu isso, seu pai disse aquilo, a sua mãe disse aquilo. Despertar o que a criança nem lembra e não sabe se é verdade. Nem sabe se ouve. Isso, portanto, também é muito frequente, muito danoso, muito prejudicial, sim. Quando nós falamos desse número que está aumentando cada vez mais, existe uma faixa etária que é mais prejudicada com isso? Por exemplo, são mais as crianças, ou prejudicada não, que buscam que tomam esse tipo de atitude? São mais pais de crianças menores ou na adolescência também acontece isso, doutor? Olha, eu não tenho dados concretos em relação a isso, mas me parece que são mais suscetíveis, mais vulneráveis a isso as crianças mesmo do que os adolescentes. Os adolescentes se desenvolvem um certo tipo de recursos de proteção que são um pouco mais eficazes do que os das crianças. As crianças, acho que talvez absorvam essas informações negativas, essa campanha que muitas vezes é feita de modo a desprestigiar, desvalorizar, a desmerecer o outro genitor de forma um pouco mais intensa. Talvez elas sejam mais vulneráveis. Cléo, boa tarde, querida. Boa tarde. Olha, Cléo, no que diz respeito a essa instituição do Dia Internacional da Família, uma das características que me chamou a atenção nesse decreto da Assembleia Geral da ONU é justamente que eles dizem que hoje as famílias podem ter tudo o que eu falei, mas podem ter 2 pais e 2 mães. Isso. Que é algo que hoje, por conta das separações, existe com muita frequência. É fato. Você trabalha num centro que capacita as pessoas para lidar também com esse tipo de problema. Isso. Você acredita, porque tem um dado de que 73% das crianças e adolescentes que vivem com pais separados, né, com um de uma família ou outra, são aqueles que são mais suscetíveis à criminalidade e ao vício de drogas. Você percebe isso no dia a dia, que existe uma certa revolta que pode ser gerada até pela falta de comunhão destes ex para que eles sejam ex e não exista ex-filho? Boa tarde, boa tarde, tudo querida. bem? Muito boa tarde a todos. Na verdade, assim, né, quando você fala dos jovens, né, das crianças mesmo, as crianças acabam adoecendo. Os adolescentes, os mecanismos de defesa que eles usam é sair. Quando eu me sinto assim, que não estou pertencendo àquela família, eu saio e vou buscar outro grupo. Por isso, a droga-dependência. Famílias reconstituídas, como você fala, 2 pais, 2 mães. Se eles conseguissem se dar bem, pelo menos cordialmente, não precisa ser amigos íntimos, mas assim, cordialmente, muitos dos processos não estariam no judiciário. Nós negociaríamos as visitas, as reuniões familiares. O que acontece é aquela coisa velada dentro da família. Que é o que o doutor Murilo falou. Exatamente, que é o que eu queria falar. Porque, assim, isso pode levar ou a criança a adoecer ou o adolescente ir para a dependência química. Porque é um recurso que eles têm, né? A criança não sabe, né, ir para outro grupo, então elas ficam. Quando eles chegam em casa, a mãe fica falando mal do marido, né? Tipo assim, você foi no teu pai, mas olha... E não é só de, assim, falar mal, é a lealdade. Tipo assim, agora você vai ficar do lado do teu pai contra mim. Então, a lealdade familiar é uma coisa meio implícita, mas que pega tanto, porque a criança fica dividida. A lealdade dividida é assim, dilema, né? Eu fico do lado do meu pai e da minha mãe. Que, na verdade, não é para ficar do lado de ninguém. Não precisa, porque não tem, a gente fala assim, nem tem vítima e culpado. Existe pessoas, todo mundo são vítimas nessa situação, né? As famílias são vítimas, as crianças são vítimas, a mulher é vítima, o homem também. Então, assim, isso vem de outras gerações, às vezes. Né? Essa carga de porque separa, porque que não coloca um filho contra o outro, pai contra a mãe. E nas palestras que você faz, você percebe que o número aí que tá, porque eu vou voltar para o Murilo daqui a pouco por causa disso, mas o número de pessoas que fazem esse tipo de picuinha mesmo para afastar é mais homem ou mulher? Olha, está bem dividido. Assim, mentira. Verdade. Jura? Sério que os homens também estão começando a fazer isso? Os homens, eles têm um dado a mais. Por exemplo, muitas vezes eles vão porque eles querem a mulher de volta. Então, eles fazem com que os filhos fiquem com eles. Acho que o doutor pode até me confirmar isso. As mulheres, né, muitas vezes, assim, olha o que está fazendo comigo. Eu não aceito esse tipo de situação. Desaforo, que seja o caso. Então, assim, cada um tem o seu motivo. Mas o motivo maior é aquela coisa da perda. Perdi o meu espaço, né? Eu tinha poder, era meu isso. Aquela possessão que eu tenho, né? Que minha mulher é meu, eu sou dono dela, eu sou dono dos meus filhos. Quando eu perco isso, eu vou atrás. E vice-versa, a mulher hoje, como o empoderamento dela, com a parte de emancipação feminina, também está buscando o seu espaço. Então, assim, ela vai para a luta e vai querer os filhos para ela e acaba assim não desiste. Não desiste. Então, assim, a gente tem, às vezes, mais recorrência de mulher, mas que não tenha de homem, sim, e às vezes mais graves. Daí, Luiz, nós temos
pais mais egoístas, que estão se esquecendo que no meio dessa briga tem as crianças? Você acha que a sociedade está mudando a ponto da gente não perceber que você pode reconstruir a sua família sem deixar de lado aqueles valores que você já construiu uma vez com outra pessoa? Então eu vou mudar a fala. Eu não tenho pais egoístas, eu tenho pessoas egoístas. São indivíduos que resolveram viver juntos, casar, enfim, constituir uma família, mas eu não perdi a minha individualidade. Aqui é mais que a individualidade, é o egoísmo. E na maioria das vezes, quando acontece a alienação parental, ela está associada, sim, a uma perda, a uma picuinha, e aí dados, né? Aonde acontece, quem sofre mais são crianças na primeira infância, porque tem uma questão de amor, não está definido. Então, a criança, quando é menor, é mais fácil de ser manipulável, de fato, como foi dito, mas tem uma coisa. Se eu acabei me separando da minha esposa, tenho filhos pequenos, e esses filhos crescem e viram adolescente, conforme a minha esposa foi falando da nossa relação, como era, o que verdadeira eu tenho, ou não, esse adolescente pode se revoltar contra mim, sem saber o porquê, porque nunca chegou para perguntar de fato o que aconteceu. Um outro dado também aqui, acho que é importante, é uma pesquisa feita entre casais, a família tradicional e a nova constituição de família. O que difere na criança é que as novas constituições de família, as crianças são mais amáveis, elas são menos preconceituosas. E como é que se dá essa coisa da alienação, que é muito interessante, né? Ela não é só alienação parental. Ela é emocional, ela é financeira. Ela acaba atingindo todas as áreas da vida da criança, né? Do tipo assim, olha, tá vendo? Seu pai está indo casar de novo e comprou tal brinquedinho para o seu irmãozinho. Pronto, não é? O outro é mais importante, porque assim, o propósito não é atingir a criança. A bem da verdade, eu como adulto não tenho maturidade suficiente para chegar para o meu marido ou para chegar para minha esposa e dizer o seguinte: não estou satisfeito. Estou saindo perdendo na relação, e na terapia de casal a gente faz uma coisa chamada contabilidade amorosa, quem acha que está dando mais, quem está dando menos, porque assim, a gente sempre, quem sai da relação, a impressão que quem sai é que está no lucro, quem ficou é quem perde. Então eu preciso resgatar isso de alguma maneira. E Então os dois lados precisam de ajuda. Os dois lados. Primeiro, mesmo que decidam não estar juntos. Então o curioso quando a gente vai para a terapia de casal é assim, não é resgatar o casamento. Talvez não tenha resgate, mas é que a separação aconteça da melhor maneira possível. Todo mundo sofre. Mas daí você pensa, não é possível, não dá certo, acho. Você pensa no ex-casal fazendo terapia juntos para preservar, sei lá, família. A cabeça da criança, é isso? Curiosamente... Dá certo isso? Curiosamente, no Cefatef também, onde eu dou aula... Você já viu isso, Murilo? Já vi sim, não, e funciona, é muito bom. Mas a lei determina isso? A lei não determina expressamente, mas uma das medidas que o juiz pode determinar como consequência pela verificação do ato de alienação parental é que haja acompanhamento psicológico. E esse acompanhamento psicológico pode ser direcionado para o menor ou pode ser direcionado aos pais. Pode ser direcionado a um deles ou eventualmente ao casal. Porque uma situação muito dramática é que o ato de alienação possa ser praticado pelos dois. Quer dizer, durante o período de convivência com a mãe é que faz uma campanha de desqualificação do pai. E durante o período de convivência com o pai é que faz uma campanha de desqualificação com a mãe. Quer dizer, essa criança fica totalmente doida, perdida. coitada. Ela fica num fogo cruzado e, de fato, para ela é um problema seríssimo. Quer dizer, não é exatamente uma terapia de casal para que o casal possa reatar, mas talvez para que eles possam compreender qual foi esse processo de distanciamento, de ruptura entre eles, para que eles possam amadurecer esse sentimento que cada um deles guarda, para que essas feridas possam ser cicatrizadas. E não atinja a criança. E que eles possam tocar a vida adiante e levar isso com naturalidade, porque é um fato da vida como qualquer outro. E não atinge a criança, é isso que talvez seja mais importante. A dificuldade está na adesão que, de fato, depende mesmo muito da boa vontade de cada um. E aí é que esse ponto da individualidade, do individualismo, é que vai ser determinante para o sucesso ou não desse tipo de qualquer tipo de intervenção. E aí, o curioso é que tem essa manipulação, inclusive na terapia. A gente já chegou a receber casos indicados pelo judiciário, né, que o juiz aprovaria, sim, o divórcio ou não, as condições da guarda, enfim, e a família, de uma certa maneira, tenta fazer isso no processo. Olha, tá vendo? Ele não está interessado em vir, ele não quer o bem da criança, né? E assim, de repente o outro nem sabe o que está acontecendo. Não sabe nem que era para ter ido. Não, Ninguém avisou. E assim, olha, tá vendo? Tá me enganando. Então,
a gente consegue perceber a manipulação por onde está. No fundo, não está disputando a criança. Está disputando o que eu perdi da relação. Efetivamente, eu estou perdendo. O que eu apostei, a minha vida, o amor da minha vida, enfim, não posso aceitar que você está numa condição melhor ou não. Então, é uma disputa que não é... O jurídico não consegue dar conta disso, o judiciário não resolve. Ele vai decidir quem que fica com quem, que horas que fica. Mas com a própria família em si, como é que vai ser essa relação? E se essa mãe resolve casar? Então ela não pode, porque ela se entregou para cuidar do filho. E se esse pai vai ter que continuar sozinho só porque se separou? Não pode se constituir novamente outras famílias e conviverem bem? Então é muito mais uma questão individual do que uma questão de família, né? A família, sim, vai ter o seu contexto, vai ter a sua psicodinâmica, como a gente fala, o seu processo, as suas interações. Mas são indivíduos. Como é que você convence a pessoa de... A primeira coisa, a gente convence assim, olha... não existe ex-pai e ex-mãe, só existe ex-marido e ex-esposa. Né? E quando a gente pede, por exemplo, a mãe vem com a criança e tal, das primeiras perguntas que a gente faz é assim, ó, vocês fariam qualquer coisa pelos seus filhos? Faria. Todo mundo faz. Tudo. Então, dá para você chamar o pai da criança para vir até a terapia? Tudo menos isso. Ah, peraí. Isso. Mas assim, fala que faz tudo menos isso. Eu faço tudo, mas isso não. E quando a gente fala assim, olha, ele sempre vai ser o pai. Para o resto da vida, ele vai ser o pai. E essa criança, ela vai levar, inclusive, não é só a genética, os padrões que aprendeu, a necessidade que tem do masculino, das referências. Se você não trouxê-lo, você está... Se você trazer o teu pai da criança, você vai estar prejudicando, sim, a palavra é prejudicar, em todos os níveis psicológicos, cognitivos, sexuais, intelectuais, em todos os sentidos, porque a criança fica totalmente travada, tem um terapeuta que ele chega e fala assim, pais que passam duas informações para a criança, que seria essa, a mãe fala mal do pai, o pai fala mal da mãe, viram esquizofrênicos quando crescem. Não conseguem discernir nem tomar nenhuma decisão por conta própria. Perde a referência mesmo. Perde totalmente a referência do que é o feminino, que a primeira referência nossa é a mãe, nossa referência feminina. E a primeira referência masculina é o pai. Se a gente tem casos que aparecem no judiciário sobre assim, olha, o meu marido está abusando do meu filho, é uma alienação parental, porque até se comprovar isso, mas às vezes se faz isso, né? Só para afastar a criança do... Afastar, tirar a guarda do pai, ou então não permitir para chamar a atenção do pai. Compartilhada. Nossa. Também tem. É muito louco isso, perverso. Né? Porque você está fazendo isso todo direcionado para uma criança, né? Isso e o contrário acontece foco, também, né? Do que é a paternidade e maternidade, você perde o foco, né? E as mulheres também fazem isso, que eu falei no começo do programa, que é o negócio da vingança, né? Você tem que tomar muito cuidado entre a vingança e a justiça, né, doutor? Porque a lei, eu sempre falo que a gente não... Você já veio aqui outras vezes, a nossa lei ela é perfeita, o problema é fazer com que ela saia do papel, né? Então a gente tem os mecanismos para que haja justiça, né? O problema é que muitas vezes a gente deixa de lado e tenta fazer o caminho mais curto, e atinge muita gente, né? Esse que é o problema, né? E hoje em dia a gente já tem, assim, uma adesão do judiciário, a gente está fazendo um trabalho lá em Porto Velho, onde eles estão aguardando o processo terapêutico, a gente faz terapia breve em 8 sessões, para depois dar a causa, né? Definir a causa do... Em Porto Velho? Em Porto Velho. Começou por lá? Começou por lá. Por quê? Foi chamado, né? Os juízes e os técnicos mesmo procuraram para eles serem maior, como assim, ter mais, assim, como vou atender a família. Ser mais capacitado no sentido assim... Não é fácil atender família, porque já muita gente atende família... Ainda mais daquela região, que é uma região que tem outra concepção. Exato, e assim, uma pessoas recepção muito diferenciada. Necessidades. Então, assim, os técnicos do judiciário, tanto psicólogos quanto assistentes sociais, começaram a buscar recursos para eles poderem atender as famílias, por causa do número de casos que estavam crescendo muito. E aí, quando o juiz começou a ver que estava dando resultado, passar primeiro na terapia para depois resolver o processo, eles começaram a dar voz, e a gente está formando aqui, ó, a segunda turma com mais 50 profissionais. Para ajudarem aquela só na área jurídica mesmo, de alienação parental. Ajudar a definir melhor até o processo de separação, né? Entendi. Porque senão as famílias, tudo que você não lida, né, Luiz, com a sua família, briguei com a minha mãe, ponho no processo contra ela. Briguei com a minha irmã, ponho o processo. Não tem um espaço no judiciário para ver tanta coisa. Problemas de comunicação funcional. Ô, Murilo, me desculpa a ignorância, mas é assim, eu quero voltar nesse negócio, porque o que a gente imagina? A pessoa alienada é aquela que não liga para nada. A alienação parental, ela é caracterizada por isso também. Por exemplo,
a pessoa que tem o filho, mas ela não quer ver essa criança, ela não se preocupa em vê-lo. A criança quer ter o contato, a mãe até fala, fulano, liga e fala, você precisa encontrar. Nessa concepção da lei de alienação parental, não. Mas é uma espécie de abandono afetivo e que é considerado como um ato ilícito também. Tá. Embora não haja uma lei específica prevendo a obrigatoriedade do afeto, mas há o ECA prevendo a necessidade de convivência familiar. E se presume que seja uma convivência de qualidade, uma convivência afetuosa. E, portanto, existe uma teoria no direito de que o abandono afetivo é um ato ilícito e que gera direito à indenização. Essa é uma questão altissimamente discutível, muito polêmica, muito controvertida. Porque é complicado você obrigar as pessoas a gostarem ou a quererem conviver com você. Esse é o grande Isso, argumento negativo. Porque tem o tipo de coisa que dinheiro não cobre, né? E não é só, tem alguns casos já Porque aconteceram. indenização, quando você fala, é sempre dinheiro, exatamente, né? foram fixados valores a título de dano moral. Porque daí entra aquilo que a gente falou que parece mais a vingança do que a justiça, né? Então você não deu Danos bola morais. para mim, eu vou pegar o seu dinheiro, que é para... Não é, O Luiz? dinheiro vai cumprir os a danos emoção. morais, Pois né? é, que- muito- O que eu costumo dizer é que se você tem uma suspeita, se você tem uma hipótese de um desamor em relação a algum dos genitores, e você pode discutir isso no seu divã de análise, Sempre, mas é. quando vem uma sentença do juiz e condena o seu Então. pai a isso, você tem uma tese já confirmada com alguém chancelando e aquilo então fica uma coisa irreversível. Você já viu um distanciamento, esse Uma distanciamento vai verdade ser Você nunca mais, você vai pegar o dinheiro, mas você nunca mais vai conversar com Mas aquela existe pessoa, o né? outro lado da história. O pai vai se sentir abusado, né? Porque assim, eu Lesado tô na tendo que relação, pagar né? uma coisa que eu não sei se É uma que eu relação que não fiz. se reconstrói. Não, né? ele vai falar, daí fica pior, porque ele vai falar assim, na verdade, ele não queria que eu ficasse perto, ele queria só o meu dinheiro. Não é? E a Tem- criança- mesmo que não relação. fosse isso, que seja uma forma de vingança, mas a impressão que você tem é essa, que não. Então, ganhou, então eu vou ficar perto para quê? Se já perdi mesmo, já fiquei tanto tempo sem Já estar paguei. perto, né? E Já a criança, paguei. ela tira como aquilo absoluto, né? Porque assim, se meu pai perdeu a causa, teve que pagar para minha mãe, é porque ele realmente não gostava de mim. Isso vira uma verdade se o juiz absoluta, uma afirmou isso, crença. né? Olha como ele vai crescer, né? Então, com o pai que me rejeitou o tempo todo. E não, nem sempre é verdade. Ou mais ainda, Essa verdade né? não Em todas as acontece. relações, para eu ter, eu preciso receber para ser amado. É como se não olha fosse como uma troca, mecanismo, né? Não, É é. sempre uma fosse uma troca. construção. Isso né? vai ser Como se levado não para a fosse, vida adulta. verdade. Não é uma também. relação de amor simples, né? Quer dizer, para o outro me amar tem que pagar ou eu tenho que pagar para que me ame. Então, Ou se a relação for frustrada, eu tenho direito a ser indenizado. isso. Né? Isso também é uma monetarização curiosa, né? Que tem acontecido em outros níveis também já, né? Tomei um fora, então não é muito fiquei, conforme. Pois é. namorei 5 anos e Namorei, quero a mas restituição. Não que não merecia mesmo, deixar a pessoa lá na porta da igreja, né? Aconteceu lá em Brasília, você lembra? Tem Aconteceu lá em situações, Brasília que dá situações vontade de falar, não, são tenha dó, né? vexatórias, Tá tudo montado lá marcado, se passar uma vergonha dessa, até merecia. Esperou mesmo. chegar em cima Mas da é meio psicológico, Nesse porque é o ponto, tipo de coisa que nesse não adianta ponto nada. né? de rompimento de relações afetivas, o judiciário é até um pouco rigoroso. E ele só não considera como indenizável o simples rompimento. Quer dizer, o fato de não gostar. Terminou o namoro, por exemplo. É sofrível, muito sofrível, mas não é indenizável. A não ser que venha acompanhado de um comportamento que exponha a imagem, exponha a honra, exponha a dignidade do outro. Tá. Então, abandonar na porta da igreja ou poucos dias antes da recepção já marcado e convidados já... Com todo o gasto dividido todo entre aquele contexto já pronto. Pronto, Isso sim né? pode gerar indenização, mas não é pela ruptura em si, mas pela exposição que isso acaba gerando a imagem da do imagem, outro. né? Ô, Murilo, tem alguma diferença? Estamos falando de casais agora solteiros, ou quase casados, eu me lembrei. Nós temos muitas mães solteiras, né? Difere alguma coisa no que diz respeito à alienação parental? Porque você já tem um distanciamento natural, porque não mora com aquela pessoa. Tem casos até de pessoas que engravidaram saindo com a pessoa uma vez só. Então, a pessoa que muita gente engravidou, mal tinha contato, saiu a primeira vez e não tinha nem namorado, essas coisas. E a pessoa deseja esse contato mais próximo, porque de repente já gostava da outra e tal. Isso tem uma diferenciação na lei para proteger essas crianças? Não, do ponto de vista legal, a proteção é a mesma. Sejam os pais casados ou não, tenham tido ou não um relacionamento afetivo de qualidade ou não, tenham se relacionado por bastante tempo, por pouco tempo, Criança isso é sempre irrelevante. criança. O fato é que ambos são responsáveis pela criança e uma responsabilidade integral. Então, o que pode acontecer é haver a propositura de uma ação de regulamentação de visitas, se eventualmente o genitor está totalmente distante, a mãe pode propor uma ação de regulamentação para que sejam fixados os períodos de visita e se estabelece, portanto, esse dever em relação ao pai. Esses casos, desculpa só para prosseguir, é que esses casos são alguns em que a alienação parte algumas vezes dos homens.
é porque uma gravidez que não foi planejada, que ele não planejada queria, por ele, não foi nem avisado. Isso gera um certo ressentimento, uma certa mágoa e que acaba sendo, de uma certa maneira, extravasada através da criança. Entendi. Então a criança acaba sendo o veículo para comunicar à mãe a insatisfação. Quer dizer, até eu gosto do filho, mas eu quero te lembrar que essa decisão foi sua e não foi nossa, e isso não era uma coisa que eu esperava. Então isso é uma coisa que, lamentavelmente, a gente vê acontecer. Que daí cria aquela coisa da obrigatoriedade de ser pai no momento que eu não quero ser pai, né? Eu vejo duas situações. O primeiro é querer ser pai quando não, e sim, alienação. Quererem, né? Quererem que eu seja pai quando eu não quero, né? A sua mãe, né, eu jogo para ele. Mas eu também vejo um outro dado, né, assim, acabou engravidando, ela não assume relacionamento e fica uma alienação meio velada, porque a criança quer saber quem é o pai, de uma certa maneira. Não, aquele traste você nunca vai conhecer. Assim, eu não estou me dando conta de que eu estou tirando uma referência que a criança quer o afeto. A criança não vai julgar se é bom ou não. Não, porque a família do seu pai é isso. Eu não presto atenção da maneira que eu estou dizendo para o meu filho, olha, não se aproxime do seu pai. Ele não é bom. Eu estou tendo uma alienação aí. A criança quer um vínculo. Essas alienações veladas. Né? E aí eu costumo dizer que as piores das alienações não é nem entre pai e mãe. Ai, você vai ser um traste igual ao seu pai, avô e avó falando. Não é? Peraí, quem é você nessa história? Né? Só porque você não gostou do meu pai, porque ele se separou da minha mãe. Então, tem um núcleo familiar em volta aí que também faz uma alienação. Né? Eu estou dizendo para a criança o seguinte, ou seu pai ou sua mãe é alguém que você não deve ter perto. Então, é um jogo muito, muito perigoso até, emocionalmente perigoso. Porque é uma palavra, é uma ação, é um ato. E a criança quer afeto. Ela não distingue nesse momento. Onde estão, né? Onde estão. E a maior parte, assim, que a gente atende de casais, quando o pai vem, a mãe vem, a criança, é isso. Você pergunta na frente dos pais, o que a criança quer? Eu só quero paz, eu queria que eles parassem de brigar. Mas é só criança isso. de quantos anos, De Val? 4, Mentira. De 4, 5 anos, 7 anos, é essa a fala delas. E me fala uma coisa, daí nós temos uma outra situação que também é bem comum, que o doutor Murilo também já tinha falado, que é a questão dos casais, dos novos casais, né? Isso. Dos dois pais e das duas mães. Muitas vezes esse distanciamento acontece pelo novo parceiro. Uma pessoa que de repente já tem filhos e quer mais atenção para os filhos, ou que quer ter filhos e não quer o filho da outra em casa, ou vice-versa, todo outro também. Isso. Tem homem também que não quer que a mulher tenha esse acesso, essa acessibilidade maior ao filho. Como é que pode ser feito esse trabalho também? Porque essa é uma realidade, até esses dias, uma menina vizinha minha que é casada pela segunda vez, dizendo lá todo mundo estava na escola, todos os pais e todas as mães. Daí tinha até uma criança que só tinha um pai e uma mãe e a criança estava inconformada. Porque ela estava lá na escola. Ela contando a amiguinha da filha dela, chorando, porque onde já se viu, porque tem dois pais, porque tem duas mães na festa, e eu só tenho um pai e uma mãe. Na festa é bom, mas no dia a dia... Naquela festa de Dia das Mães, sei lá, uma festa lá de final de ano. Eu falo isso que em festa é bom, porque todo mundo aparece super feliz. É igual no Facebook, ninguém é triste, não, né? Rede social é uma beleza também para isso. Exato. No dia a dia é muito difícil, porque e como é que se faz? Como é que se tenta fazer isso de... A gente existe orienta, uma forma de... Existe. Assim, olha, quando a mãe vem falando que ela é casada com outra pessoa e o pai interfere ou não paga pensão, eu peço para o marido dela vir. Então, assim, vai vir ela e o padrasto, que está os dois morando juntos, no mesmo núcleo familiar. Depois eu peço a mesma coisa para o pai vir com a nova esposa. Também, para falar em relação aos filhos. Então, mas a criança sempre com o filho junto ou não? Sempre com o filho junto. Porque o filho ouve tudo, a criança sabe tudo. Os pais, às vezes, chegam na terapia, mas você vai falar na frente dele? Eu falei, vocês gritam na frente dele, brigam, falam absurdos. Ele está ouvindo tudo. Já estão sabendo faz tempo. Aqui que vocês estão sendo educados, você acha que não pode? Pode, traz ele e tudo. Então, ele sempre ouve. Mas mesmo aí, em determinado momento, tem que botar todo mundo junto ou não? Não precisa, necessariamente não. O que nós vamos trabalhar muito é o quê? A aceitação. É aquilo que você falou, Murilo. Ele é pai, vai ser pai para sempre. Então, assim, fechou, né? A criança tem que perceber que pode contar tanto com o pai quanto com a mãe. Isso vai ficar claro. Claro, se precisar vir, eu tiver muito traumática a relação, aí a gente chama os dois e os dois parceiros. Aí põe todo mundo na sessão. Só em casos muito críticos precisa. Quando a gente consegue fazer com que eles falem de forma uma comunicação mais funcional, falando um pouco do que eles sentem, do que eles pensam, do que eles fazem, eu falo que essa comunicação é a mais íntima que a gente tem. E as famílias não desenvolvem isso.
Isso é muito crítico, assim, se as famílias falassem, né, olha, eu estou me sentindo, assim, lesada na relação, porque você fica mais com o menino do que eu estou me colocando a minha fragilidade para o outro. Está sendo sincero, exato. Né? Se tivesse mais sinceridade e mais proximidade, que eu falei que é intimidade, talvez os casos que hoje estão no judiciário não teriam tanto. E muitas vezes a gente faz o quê? A gente faz assim, pega a família e ensina a eles uma nova forma de se comunicar. Isso já deu resultado muito, são 8 sessões de terapia e funciona. Porque eles começam a se olhar de uma nova forma. Sabe, você não está ouvindo assim, você que é a culpada, não. Você vai falar, eu estou me sentindo assim. E sentimento não tem como ser verdade ou não. O meu sentimento é esse. Você pode não ter feito de propósito, mas me faz me sentir desse jeito. A criança que está ouvindo, ela aprende essa comunicação também funcional. A sinceridade, né, das relações, né? É falar sobre sentimentos, que a gente não quer falar das nossas... honestidade das relações, não sinceridade. Mais honestidade? Eu sou mais honesto. E criança, fala o que eu estou sentindo. E a criança só quer isso, sabe? Sejam honestos comigo. Criança hoje em dia, eu falei que assim, hoje eles ensinam a gente do aparelho eletrônico, essas coisas. Não dá para você falar assim, olha, né, não aconteceu. Aconteceu. Tem pais que se separam, depois voltam e esconde da criança. Que estão juntos. Falei, gente, eu não estou entendendo. A criança, ela precisa transparência, como ela é. Né? Toda criança para que ela seja quando adulta. Exato. Para que ela leve esse modelo. Eu gosto de quando eu tenho, aqui vai vindo na minha cabeça, vindo os exemplos, eu tenho um exemplo muito concreto de uma pessoa, de uma amiga minha, que eu quero saber se isso caracteriza, porque às vezes você que está em casa não sabe até que ponto você pode recorrer à justiça ou só uma conversa pode resolver. Porque normalmente, em casos como este, na verdade, se houvesse um diálogo maior entre o ex-casal, nós nem estaríamos aqui falando sobre isso, porque não precisaria existir uma lei que determinasse o que faz parte do bom senso, que é você ter essa divisão e você cuidar bem do seu filho e o seu marido também, ou vice-versa. Mas essa moça, por exemplo, ela morou em Portugal e ela teve 3 filhos lá em Portugal. E eles se separaram e ela veio embora para cá. E ele entrou na justiça em Portugal pedindo a guarda das crianças, alegando, porque ela veio toda autorizada e tal, mas alegando que lá, por ser um país de primeiro mundo, os filhos dele teriam uma educação melhor, mesmo não estando com a mãe. As crianças dela, obviamente, têm de 6 a 10 anos de idade. E ela está fazendo aqui o processo e já foi determinado que ela vai ter que fazer a mesma coisa lá em Portugal. E, lógico, existe uma preocupação no que diz respeito à perda das crianças pela alegação, porque, obviamente, lá é um país melhor para se cuidar dos filhos do que aqui, no sentido educacional, estamos falando, né? Econômico. Daí eu fiquei pensando, porque isso é uma alienação parental? A pessoa querer a qualquer custo, sem perguntar para a criança, sem conversar com a mãe, de falar, olha, eu vou passar um mês com as crianças aqui e tal, já entrar e pedir isso também é caracterizado uma alienação ou é um outro problema? Olha, não me parece que o pedido em si seja. O fato é que também não me parece que a existência de condições materiais mais favoráveis para a educação das crianças seja suficiente. Não é mesmo. Isso já existem inúmeros casos em que um dos genitores tem uma condição financeira muito superior, mas a guarda continua sendo estabelecida com outro. Então, se ele puder, que preste alimentos para que as crianças possam estudar nas melhores escolas aqui, se for o caso. Então, não me parece que seja por si só alienação, a não ser que fique evidenciada a intenção dele de alguma forma, punir a mãe pelo fato do rompimento. Então, isso pode ser uma forma de externalizar, da vingança que eu falei. De manifestar um ressentimento dele pelo rompimento, pela ruptura da relação. Então, seria, em alguns casos, até fica claro o que você disse, não é nem tanto um desejo de ter os filhos perto, nenhuma preocupação em propiciar algo para os filhos, mas satisfazer, ou pelo menos a ilusão de que vai satisfazer alguma coisa interna, alguma questão interna, Eu não saí perdendo tanto. Exatamente, pois essa questão é... só para não sair tão lesado na relação. Só para ficar menos pior, vamos dizer assim. Mas isso é muito difícil, viu? Porque os juízes hoje eles estão colocando muito que a afetividade é mais importante do que qualquer outra coisa. Viu, do que dinheiro, do que tudo. Daí, quando você tem essas análises assim, o que você percebe? Porque o que a gente mais ouve falar, até trabalhando com isso e tudo, é que a maior parte das pessoas que reclamam disso é justamente o fato de, por exemplo, marca de buscar a criança e a mãe sai, atrasa. Daí, o que vocês aconselham? Quando isso começa a acontecer, é preciso, porque tem um caso que tem que chamar até a polícia e tal. Então, mas é melhor, já na primeira vez, fazer isso
Ou ficar lá sentado esperando a criatura chegar e conversar com ela? Não, seria importante os dois verem que eles estão com dificuldade de se comunicar. Um está agredindo o outro de alguma forma, está atingindo o outro, né? Porque, assim, tem casais que fica assim, se eu falo, né? Eu estou com meus filhos e falo assim, para a esposa, nova esposa, ir buscar, não pode, eles não deixam. Então, isso é isso. Entrega, se não for só para o pai mesmo, Só para o né? pai mesmo, porque, assim, a outra não é mãe, a outra Mas isso é determinado, Murilo, ou não? Então, não, isso é briga interna, vamos dizer assim. O grau de beligerância é tamanho que no acordo a gente tem que colocar esses detalhes, inclusive, de quais são as pessoas que estão autorizadas a retirar, de quais são os horários e com a tolerância máxima, inclusive estipulação de multa para descumprimento de qualquer cláusula. Eu fiz uma audiência semana passada escola, em que a gente previu uma multa de R$1.000. Tem que delimitar. Se é em casa, se é na escola, se pode levar no médico, se não pode. Então, assim, o que eu estou disputando... Você vê uma criança numa guerra, hein? É muito triste eu estou isso, disputando né? quem Muito manda triste. mais, quem pode mais. E a criança fica ali, são mas eu só modelos. quero ser abraçado. E onde é que entram, Luiz, os avós nessa história? Porque alguém tem que depende. entrar para tentar se meter. Então. Ou não? Sim. É melhor um centro de formação se meter? Deveria, Ou que a gente o centro traz de os avós também. A gente traz os avós. Só o centro de fora que faz milagre. É Se melhor... os avós moram juntos, tem que estar junto. Porque, assim, Os avós vão para a terapia. eu preciso entender se houve a separação, primeiro, que lado da história que eu estou ouvindo. Eu gosto muito disso. Enquanto eu escutar só a historinha, o lado do Chapeuzinho Vermelho, o Lobo Mau vai ser ruim. Né? Então, eu não consigo ser imparcial. Eu estou sendo emocionalmente envolvido numa situação, ou pelo meu filho ou pela minha filha. E eu vou defender. Até porque eu não posso ir contra o meu filho, né? Olha, tá vendo? A sua esposa tem razão. Peraí, ele vai falar, mas escuta, você é meu pai ou o quê? Como é que funciona essa história? Então é pior ainda se chamar de fora. Assim, a gente faz assim, quando a avó participa, a gente chama os avós também para participar. Quando a avó mora junto. Quando mora junto ou não. Então, quando, Ou por se exemplo, mete muito. os filhos deixam, né, como creche, a casa da avó, não é? Os pais, os jovens pais fazem isso. Larga na casa da avó e depois, à noite, passa lá, como se fosse uma creche. Isso dá toda a interferência da avó na educação fica o dia inteiro a avó que cuida, na verdade. E quando né? tem Daí a é uma outra separação... coisa. Assume, E tem peso? Tem no também. processo tem peso? Tem, é importantíssimo. Se fica o dia inteiro, ao invés de ficar numa creche, fica na casa da avó? Tem, mas não que seja descumprimento de algum dever. Quer dizer, mesmo que a mãe seja guardiã e a criança fique com a avó, isso não é um problema. Mas eu digo assim, a palavra dela, por exemplo, num júri, tem dessa avó que cuida da criança o dia inteiro, no tribunal ela tem... Se não, é levado em conta quando é levado em feito um conta. estudo psicossocial, e geralmente é feito quando essas questões surgem em juízo, todas as pessoas que convivem com a criança são entrevistadas, e então é feito um estudo bastante aprofundado, a própria criança também. Então, isso é importante. Até que ponto a criança é ouvida? Porque eu não sei se ainda é assim, mas alguns anos atrás, eu até fiz uma matéria sobre esse negócio de separação, bastante tempo, uns 10 anos, e se falava que a criança, por exemplo, antes dos 12 ou 13 anos de idade, por exemplo, não pode optar se ela quer morar com o pai ou com a mãe, mesmo os dois sendo hábeis para abrigá-la. Ainda continua assim? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê mesmo a transição da infância para a adolescência com os 12 anos. E coloca como se fosse relevante juridicamente a vontade da criança a partir dos 12. Quer dizer, a vontade do adolescente a partir dos 12. Mas o fato é que quando esses estudos psicossociais são feitos, as crianças são ouvidas, inclusive, com 2 anos, 3 anos de idade. Então, são feitos, lógico, são estudos diferentes, a depender da idade, mas são feitos também. E a percepção que essa equipe multidisciplinar tem em relação à criança é levada em conta também. Então, não que seja algo determinante. O que a criança afirmou vai ser exatamente aquilo que vai ser seguido. Mas é alguma coisa que é considerada, é levado em consideração. É levado em consideração em qualquer idade. Independente da idade, a criança é ouvida. Da maneira dela, como psicólogos e tal. Com brinquedo, com elementos lúdicos, mas isso são técnicas que os profissionais então, da eles passam, os juízes já estão requerendo que eles, antes... Mas acontece muito isso? Muito, de eles mandarem, o judiciário, ele pega os processos e encaminha para nós trabalharmos tanto as a relação crianças, isso, Cléo? com os pais, tanto com a mãe quanto com o pai, quando eles são separados. Tem crianças que chegam aí para abrigo. Mas isso depois de estarem separados? Os dois estarem. Né? Então, assim, está todo separado, as crianças vão para o abrigo, porque os pais não conseguem conversar. Então, para proteger as crianças, vão para abrigo. E aí vem, assim, numa urgência, falando para a gente atender, porque, assim, para tirar as crianças do abrigo. E a pior coisa que tem é você colocar uma criança no abrigo. Porque pode com ser os dois pais vivos? Os dois pais vivos, que só não pode ficar junto porque estão se matando. A guarda.
mas as crianças são protegidas no abrigo, caso não tenha famílias extensas. Isso é preocupante porque, assim, olha, a criança, um mês, uma semana que ela fica no abrigo, nunca mais ela esquece. Ela vai ficar com aquele sentimento de abandono para o resto da vida, tanto de pai quanto de mãe. Que já é outro problema que vai criando também no desenvolvimento Nem fala. dela. É muito triste isso, porque assim, você não cria indivíduos, vamos falar, viáveis socialmente. Indivíduos assim que tem, assim, são bem colocados socialmente, produzem, nada disso. Você acaba realmente deixando essas pessoas crescer na periferia, no periférico. Entendi. Né? Na marginalização, na dependência química. Ô Luiz, a gente ouve também muito falar, eu já vi várias mães falarem que tem medo, por exemplo, de deixar o filho com o pai, da criança ser abusada, não só sexualmente, mas também mentalmente, da madrasta ficar falando. Isso é uma coisa muito recorrente também, né? Você me fez lembrar o mito dos contos de fadas, né? Porque assim, toda madrasta é má. Você foi falar madrasta. Não necessariamente, né? Então, assim, eu preciso entender com essa mulher, essencialmente, com essa mãe, quais são as fantasias que ela tem. Se é fantasia ou se de fato já teve uma tentativa de abuso. Que fosse, um indício, né? Assim, porque eu sempre vou achar que eu sou a melhor mãe, né? E eu também costumo dizer muito isso, assim, existe o mito da mãe boa. Eu parto do princípio que minha mãe sempre é boa. E a madrasta é sempre E a madrasta é sempre má. E às vezes não. A minha mãe, no ato de fazer alienação parental, de desqualificar o ex-marido, que é o pai, né? De desqualificar a esposa, que é a madrasta, eu estou sendo má. Tá vendo? Agora você vai passar o final de semana com ela, você não me ama mais. Pronto, matou a criança. É a lealdade, né? É a lealdade. E aí, assim, não, eu quero passar com ela porque eu gosto. Não, você tem que gostar mais de mim do que dela. Eu estou causando um dano para essa criança, pensando numa primeira infância. Uma culpa, né? Uma culpa, eu não posso abandonar minha mãe. E a gente comenta que muitas vezes a alienação parental ocorre dentro do casamento. Então, Dentro juntos, do não precisa casamento? ser separado. Assim, quando a mãe, né, bem capciosamente, fala assim, chama lá o lesma lá do teu pai, porque ele está demorando muito. Isso. Aí a gente fala, não é o lesma do teu pai, porque a gente trabalha assim, primeiro o subsistema conjugal, é marido e esposa. Então, assim, você não está falando do seu marido, você está falando do pai do seu filho, quando você fala para a criança. Se a criança tivesse entendimento, e tem, a criança consegue enxergar os sistemas da família. É a gente que não acha que ela tem entendimento, Exato. ela tem. Uma vez eu tive uma paciente que ela falou, quando eu fui falar isso, olha, chama o lerdo do seu pai, porque ele falou, você está falando do seu marido, não do meu pai. A criança falou? 8 anos de idade. É lindo, né? Criança tem tudo de bom. A gente pega a criança para ser coterapeuta. Ele enxergava isso. Você está falando do Porque seu são marido, não do meu pai. diferentes, né? Ou seja, o meu pai é bom. Exato. Você acha ele lerdo? E outra, você acha ele lerdo, mas você que casou com ele, foi tua ainda escolha. permanece, né? Então é isso, né? Então, Mas esse caso, por exemplo, de alienação parental sem separação, não é o caracterizado por... É a falta do diálogo por si só, né, Murilo? Porque eles- É um crime, mas não é um crime. não levam para processo, É né? um carinho, eu estou Eles- dizendo que carinhosamente que você é lerdo. Não, que a mulher, né? Ai, vai a bagunceira da sua mãe. Isso tudo, assim, vai aumentando. E aí, quando eles se separam, isso vem tudo junto para jogar nos processos, para o juiz decidir a vida, não é do casal, são de pessoas, né? Cada pessoa é um mundo, né? Eu sou filha, eu sou esposa, eu sou mãe, eu sou avó. Isso vai comprometer toda uma parte, assim, de desenvolvimento de papéis que eu posso ser socialmente. Ô, Luiz, ninguém se separa... Eu não sei, eu nunca me casei. Você já casou, né, Luiz? Já. Já separou? Já. Ninguém separa do dia pra noite, né? Você também já casou, Murilo? Também separou? Já. Quando separa, você também, Cléo? Também, já Então, separei, já tô pronto, que casada todo de mundo novo. pode me responder. Quando as pessoas decidem separar, ela não dorme querendo ficar junto e acorda Não. Não com essa mudou. ideia de se separar. É uma coisa que vai caminhando, crescendo. Processo, é um processo. Exatamente. Não abri a caixinha hoje e falei assim, vou me separar, Estou acabou. indo embora. Não, eu costumo dizer que a relação ela vai minando. Ela vai acabando aos poucos por N razões. Certo. E aí, né, não por ter sido casado ou até pelo atendimento, eu costumo dizer o seguinte, o amor não acabou. Ele não é mais a mesma intensidade, ele não tem Não é mais a amor mesma... para ficar junto. Não é casar. amor para ficar junto. Daí o que eu quero Pra saber é o convivência. seguinte: se eu sei que eu estou nesse processo que não vai ter volta, porque a gente sabe também quando não vai ter volta. Sabe. Não vai ter volta. No início já desse processo, o ideal não seria que a criança já tivesse inserida já desde o começo para ir começar absorvendo isso de alguma forma, que o impacto fosse menor? Eu vou dizer uma coisa anterior a isso. Tem alguns casais que antes de casar procuram a terapia.
para dar bem, para dar certo. Para não separar. Para funcionar. Tá. Tem Então, a probabilidade maior. chegar à terapia, depois de passar principalmente pelo judiciário, eu cheguei no ápice da história. Então, procurar ajuda psicológica ou de terapia familiar ou um aconselhamento, não é porque eu estou ruim. Mas daí, quando eu procuro ajuda nesse caso, eu também tenho que inserir o meu filho nessa história? Então, ou não necessariamente? Não necessariamente. Eu quero melhorar a minha relação com a minha esposa. Tá. Se a relação com melhorar não é arrumar, não é porque está doente, vamos chamar assim, ou comprometida. Eu quero que a família funcione de uma maneira muito mais alegre, Saudável. muito mais leve, muito mais saudável. Mesmo que se decida pela separação. Então, o que a gente está falando é de saúde mental. Tá. A gente não está falando de doença mental. Mas então, isso que eu quero saber. Se, por exemplo, se esse processo de separação é inevitável, quando eu começo a perceber, eu converso com a minha esposa ou com o meu marido e daí eu já falo para a criança que daqui a pouco vai terminar? Então, isso seria um caminho para que o impacto fosse menor e o sofrimento fosse menor? O que você acha, Murilo? Deixa eu começar por ele. Peraí. Vai lá. Eu acho que se você consegue organizar internamente os seus sentimentos em relação a esse processo, que é um processo de fato doloroso, é um processo de perda. Dá mais é um som processo, que é. É um processo que sempre vai implicar Sempre é unilateral, em algum tipo de renúncia. Mas se você consegue se organizar internamente, organizar os seus sentimentos, a sua frustração em relação a isso, tratar isso com naturalidade, acho que você consegue transmitir para quem está ao seu redor que é uma coisa natural, embora não seja feliz. Embora não seja uma coisa... seu redor, você fala, inclusive, a criança. Exatamente. Tá. Então, não é uma coisa triste, mas não precisa ser necessariamente traumática, necessariamente uma coisa trágica. E eu acho que essa que é a questão. Eu acho que, de fato, conduzir esse processo internamente de modo pacífico, quer dizer, e autopacífico, quer dizer, se pacificar em relação a esse acontecimento, eu acho que é alguma coisa que favorece e todo mundo está em volta e viabiliza e torna isso muito menos mais doloroso. leve, né? Mais leve, mas isso precisa de um grau de maturidade muito grande. Isso que eu ia falar. O Não, grau não de tem muito não, maturidade. né? Não, porque assim, não fala nem para a criança e nem para o outro, né? Nem para o cônjuge, né? Que você fica vivendo uma vida ligação, paralela. Né? A gente vê tanto estado de ligação para tanta coisa, né? E a gente fica assim, ó, vivendo paralelo. Quando decide, né? Que acho que só comunica. Só comunica. É a comunicação. Isso que é disfuncional. Quer dizer, não fala nada. Então, pega todo mundo de surpresa. Lembra que eu falei agora há pouco entre ser sincero e ser honesto? Se eu tenho uma relação honesta de comunicação, de dar e demonstrar afeto, compartilhar fica mais fácil. O ser sincero é só falar a verdade. O ser honesto é praticar a verdade? É praticar, né? Assim, olha, não gostei disso, né? Tá ficando difícil a relação, mas não do tipo, você está me incomodando. Aí eu estou falando, estou sendo sincero, mas o que de fato está incomodando, eu não digo, que é o que eu estou chamando de honesto aqui. Tá, quando você fala assim, você fez isso, eu já estou te acusando, não é? Aí você já vai, e já você então que fez de mim a aquilo? responsabilidade. Então, quando eu falo assim, eu estou me sentindo triste, desgastado, sobrecarregado, eu estou falando de mim. Então, assim, isso ajuda muito na comunicação. Isso que a gente treina na sessão terapêutica mesmo, para eles criarem um novo modelo de conversa, de comunicação, para que eles repitam em casa. Porque isso diminui muito. E quando o casal, marido e esposa, estão bem, os outros sistemas, que é o do parental, pai, mãe, filhos, relação, não adoecem, não é prejudicado. O problema é o casal. O casal tem que começar a perceber que eles têm que ter maturidade para conversar sobre o que eles sentem, o que eles pensam, o que eles fazem. E a criança deve saber de tudo, Luiz? Sabe, né? Porque... Ela sabe naturalmente, né? Mas deve ser oficialmente comunicada? Porque, assim, os segredos são piores. Porque, assim, estamos brigando, para que chegou, né? Assim, será que eu não percebo o que está acontecendo, né? Você não está falando com meu pai? Você está dormindo, nem dá boa noite? Então, eu percebo. Não fala oi, não espera para jantar? Então, a gente volta de novo na honestidade, né? Assim, se a família entende, a família está percebendo. E a criança vai falar, pai, você e a mãe estão brigando muito, o que está acontecendo? E daí, o que eles têm que falar? Na maioria das vezes, não está acontecendo nada. Tá, então, pera. Todo mundo briga no mundo. Eu estou delirando, né? Eu estou delirando. Então, todo mundo resolveu brigar sem motivo. Às vezes eu peço para o casal fazer um teatro perto da criança, quando é muito pequena, porque a criança já está tão desgastada em ver briga. Se vocês querem acertar o casamento, não precisa trazer a criança, mas vocês pelo menos não discutam na frente dela, não briguem, não fiquem fazendo descaso, né, de você chegar, dar um beijo na criança e não dar beijo no marido, essas coisas que acontecem, né? O marido também faz isso. Então, assim, isso, eu falo, faz um teatro, vocês têm que ser atores perto da criança, porque a criança percebe tudo. Quando você dá um beijo no teu filho, ele está esperando que você dê um beijo no pai dele. Ele espera, porque a criança ela quer ver o pai e a mãe juntos.
que a criança adoece muitas vezes, vai para o hospital só para ver o pai e a mãe juntos com ele. Internado, tem asma, tem bronquite, tem... Mas e daí? Quando já está separado, já está lá com a outra mulher, ela já está com outra, a criança continua fazendo cena, muitas vezes, para vê-los juntos. Para a criança não existe separação, então? Não, para a criança ela não consegue entender as razões de um adulto se separar, é diferente. O que a criança vê é que pai e mãe se separaram, diferente de dois adultos se separarem. Então, daí pai e mãe se separaram, mas o ideal é que pai e mãe não se separem na cabeça da criança. O ideal é que se... Na cabeça deles não vão se separar. Não Isso vai. que eu quero saber. Não, se os dois me fizeram, os dois vão ficar juntos. Afinal de contas, eu nasci em função dessa relação. Como é que pode romper? Como é que isso pode se desvincular, cortar de uma hora para outra? Claro, existem outros fatores, né? De relações violentas, né? Não, estamos falando de casal assim, relativamente normal. Que normal, eu adorei mesmo relativamente normal. Verdade, aparentemente normal, vamos colocar assim. Relativamente mesmo. Porque a gente tem ninguém o todo problema de dos perto, casais, de perto, ninguém é muito os casais normal. normais, as mães, por exemplo, tem uma coisa muito importante que é a pensão. Eu nem aceitei pensão do meu ex-marido, porque eu não quero relação com ele. A pensão não é para a mãe, é para a criança. Eu deveria exigir, colocar, não quero usar, tudo bem, mas coloca numa poupança. Lógico. É isso. Então, isso, por exemplo, quando eu não quero pensão, eu já estou fazendo uma alienação. Porque aí eu vou ter o poder inteiro da criança para mim. Murilo? Não, de uma certa forma é sim, porque acaba se colocando numa situação de autossuficiência em que a criança só depende daquele genitor e do outro não, o outro é descartável mesmo, está descartado, está excluído, não tem responsabilidades, não tem deveres, não tem direitos, então, e não tem força. Também isso, também não tem, então enfraquece Nem de alguma vai forma. pelo seu pai, porque quem manda aqui de sou uma eu. forma subliminar, ainda que não seja o discurso, ainda que não haja nenhuma palavra de desqualificação, esse tipo de gesto é um ato de desqualificação muito, muito forte. O que dá para perceber é que na maior parte dos casos, o problema não é o que se fala, é a maneira como se age. Ou que a falta de ação, não é? É o peso do que se fala. Ah, não, eu não preciso do dinheiro do seu pai, mas eu não estou discutindo dinheiro, eu estou discutindo o afeto, né? E aí eu, como criança, vou transferir de novo a questão, quer dizer, então todo o amor está ligado ao dinheiro? Pera, tem coisa errada, né? Então, com meu pai, tudo que eu for pedir vai ter que estar vinculado ao dinheiro, com a minha mãe vai estar vinculado ao afeto. Então, eu começo a ter um indivíduo basicamente esquizofrênico nessa história, né? Assim, perdidíssimo. Completamente perdido. E aí é o que você perguntou, né? Assim, a criança vai adoecer? Ela pode adoecer. Então, quando eu fico doente, os dois não vão discutir dinheiro e nem quem cuida. Os dois vão cuidar. Olha, primeiro que eu quero agradecer demais, porque acho que você que está em casa também já conseguiu entender melhor, principalmente a gente que acaba vendo de fora, quando não tem filhos, mas é nossa obrigação sabermos também, porque sempre temos amigos e pessoas que precisam de nós, e que precisam de uma palavra, muitas vezes a pessoa se perde, e só um advogado, um profissional é que vai entender, porque de fora você enxerga de uma outra maneira a situação. Se você passa por um problema como esse, você precisa de ajuda. Obrigada, viu, Luiz, Cléo e Murilo. Sabe o que eu queria? Estava pensando aqui enquanto o Luiz falava agora, que eu vou falar uma coisa para vocês. Pode falar o que for, você pode frequentar o lugar que você quiser, você pode não ir para a igreja, para lugar nenhum, mas uma coisa é certa, a Bíblia é uma coisa, por isso que ela é tão conhecida e todo mundo vê, porque a Bíblia, ela fala o seguinte, que o que sai pela boca da gente é o que mata. Porque o que você come, você ora, usa do seu jeito aqui, fala, se tiver alguma coisa, tudo bem, me protege. Mas quando você abre a boca, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, porque você não pode se esquecer que cada um tem uma maneira de interpretar as coisas. E você está falando, nós aqui estamos falando de crianças. Crianças significa que a criança você pode pensar que ela está falando algo e ela quer te dizer outro. E muitas vezes, pela falta de bom senso e pela falta de cuidado, você acaba colocando a criança como se ela fosse um joguete. Não é que ela não é importante para você, mas ela não se torna importante a partir do momento que as coisas que estão ao redor e os teus interesses são mais demonstrados, ou pela raiva, ou pela tristeza, como a Cléo falou para a gente, como o Murilo falou também. Você vai para a justiça para brigar porque você quer reclamar, porque você não teve atenção. A atenção não se compra. Você conquista de acordo com a maneira como você age. Isso é muito importante. Quando eu falei para você no começo do programa, da história das duas mulheres que brigaram por causa da criança, a criança que não era daquela mulher, que a mulher falou para o rei, falou, é o seguinte, pode cortar mesmo ao meio aí, porque se ele não ficar comigo, ele não vai ficar com ninguém. E a mãe, que era a mãe verdadeira da criança, está lá no 1 Reis 3, falou o quê? Falou assim, não, dá a criança para ela, pelo amor de Deus, não quero que você mate meu filho. Cuidado com a maneira como você age para você não matar os sonhos do teu filho.
Porque a morte, tem muita gente que pensa que morte é só você lavar, você corta ao meio, você dá um tiro, não. Quando você mata o sentimento das pessoas, você não permite que essas pessoas cresçam com sensibilidade suficiente para terem uma vida saudável e para criarem relações saudáveis. E é o que está acontecendo agora. Não é culpa dos pais se separaram, não deu certo, os filhos de pais separados estão se matando, estão doentes e tal. Eles estão, mas não é porque casou de novo. É porque você não soube resolver a situação dessa separação. A criança tem tanto que elas até gostam desse negócio dos dois pais, das duas mães, como eu falei para você, que você que tem filho sabe disso, você deve ver na escola dos seus filhos. O problema é como é que você chegou nestes dois pais e duas mães. Então, você não precisa lá do rei, como aconteceu lá em 1 Reis de Salomão, para falar para você, olha, não deixa cortar o meu filho, não deixe você. E não faça isso você. A gente tem uma facilidade muito grande para enxergar o que os outros estão fazendo de errado, de acordo com as nossas necessidades. Porque pode ser que o que para você seja errado, para o seu filho não seja. Ele vai gostar do pai do mesmo jeito, da mãe do mesmo jeito, pode aprontar o que for. Claro, discernimento, você precisa ter, ele precisa entender o que é. Sabedoria também, mas acima de tudo, amor. Se você demonstrar amor e deixar que o outro também demonstre esse amor, porque separou de você, mas não deixou de amar, daí você vai ter uma criança saudável, independente dos dois pais e das duas mães. E é isso que nós queremos mostrar para você, que as coisas elas são muito mais simples do que a gente imagina. A gente complica demais coisas que estão aí, no nosso dia a dia, e que se alguém contar para você o que você está fazendo, daí vai acontecer igual aconteceu com Davi, quando traiu o amigo. O seu profeta foi lá e falou para ele, escuta, se alguém te traísse dessa forma, o que você faria? Ele falou, manda matar. Então, essa pessoa é você. É porque quando você enxerga o outro, é muito mais fácil julgar. E é muito mais fácil até ajudar. Então, você pega um espelho, olha para você, presta atenção para ver se o que você está fazendo seria aprovado por você mesmo. Porque daí tudo bem. Se você está vendo e você mesmo vai se aprovar, aí é porque você está no caminho certo. Se não, tenha humildade suficiente para fazer de uma forma que você corrija, para que outra pessoa que veio de você não sofra essas consequências a vida inteira. Certo?